Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal e hoje nós vamos falar sobre o passado simples do inglês, o Simple Past. Então vamos lá? Bom, então vamos lá. Aqui está a nossa lousa, né, nossos slides das explicações. É, Vamos começar a falar sobre a afirmativa, né? E é importante lembrar que quando a gente fala de passado simples, né, o simple past do inglês, ele é dividido em dois tipos de verbos. Nós temos os verbos regulares e nós temos os verbos irregulares, tá? O que que seriam verbos regulares e verbos irregulares, né? Para quem não sabe, verbos regulares, como a própria palavra já diz, regular lembra regulamento, ou seja, são aqueles verbos que seguem uma regra. Já os verbos irregulares são o contrário, né? São aqueles que não seguem uma regra. Então, aqui eu vou explicar para vocês como funcionam os verbos regulares, já que não tem como eu explicar algo que não tem uma regra, não tem uma explicação, não segue uma lógica. Mas fique em paz que daqui a pouco eu vou falar deles. Então, sobre os verbos regulares, aqueles que seguem uma regra, quais regras são essas? Então, a primeira de todas é colocar ed no final do verbo. Então aqui eu coloquei alguns exemplos. Então olha só, ali eu peguei o verbo trabalhar, que é o verbo work, e aí vai ficar I work, eu trabalho. Se eu quiser dizer eu trabalhei, I worked. I worked. Repara que eu vou colocar ed no final do verbo. O outro exemplo que eu coloquei ali é do verbo play, que é jogar, brincar, ou então tocar um instrumento musical, né? Ele tem mais de um significado, aqui eu traduzi como jogar, só para exemplificar. Então, eles jogam, they play. Eles jogaram, they played. Played. Então, repara que ali, ó, played, eu vou colocar ed no final do play para indicar que ele está no passado. É só importante prestar atenção porque às vezes o verbo já termina com a letra e aí não tem necessidade de colocar outro ed, né? Então, nesse caso, eu coloco apenas a letra D. É o caso, por exemplo, do dance, que vai virar danced, like, que vira liked, love, loved e agree, agreed. Repara aqui, são verbos que já terminam com a letra E, então não tem necessidade de eu colocar outro E outro D. Vai ficar apenas um D no final. A segunda regra é trocar o Y no final de um verbo por IED. Então, aqui, por exemplo, I study, eu tenho um Y no final. Vai ficar I studied. Eu estudei com IED no lugar do Y. Olha o outro exemplo. They cry, eles choram. Se eu quiser dizer eles choraram, they cried, com IED no final ao invés do Y. Então, só troquei. Tirei o Y e coloquei IED. Tá? Só é importante prestar atenção nessa parte, porque essa regra só é válida se antes do Y vier uma consoante. Tá? Se vier uma vogal, A, R, I, O, U, eu não faço essa troca. Eu simplesmente coloco o ED depois do Y mesmo, tá? Então, olha nos exemplos que eu coloquei ali, ó. Play, por exemplo. Play termina em Y, mas played não vai ser feito com IED. Vai ser feito apenas com ED, porque antes do Y veio a letra A, que é uma vogal. Ó, enjoy, que é o verbo curtir, apreciar, né? O passado dele, enjoyed sem tirar o Y para colocar IED, porque antes do Y veio a letra O, que é uma vogal. Stay, o verbo ficar, também. Stay antes do Y vem antes do Y vem a letra A, por isso stayed apenas com ED e não com essa troca do Y pelo IED. Tá? A terceira regrinha é, se terminar em CVC, dobre a última letra, né? O que seria CVC, gente? E não é a companhia de viagem. Não estou fazendo propaganda gratuita aqui para ninguém. CVC é apenas um código que eu uso com os meus alunos, acho que muitos professores usam também, que seria a terminação em consoante, vogal e consoante. CVC, tá? Então, se as três últimas letras do verbo forem uma consoante mais uma vogal mais uma consoante, eu vou dobrar a última letra antes de colocar o ED. Então, olha só. Peguei ali como exemplo o verbo stop.
que significa parar. Stop termina com T-O-P, né? As três últimas letras, T-O-P. T é uma consoante, O é uma vogal, P é uma consoante. Então, sim, stop faz parte do que estamos falando aqui da consoante, vogal, consoante. Ele faz parte da regrinha do CVC. Então, na hora de jogar para o passado, ao invés de só colocar um ED e falar stopped com um P só, eu vou fazer com dois P's. Então, vai ficar assim, ó, stopped, stopped. Na fala, isso não vai mudar nada, tá? Você não vai segurar mais tempo o P, ele não vai ganhar mais força, ele vai ser apenas uma regrinha para escrita, tá? Então, vou colocar o ED no final, porém, vou dobrar a letra P, que seria, no caso, a última. Então, vamos para alguns exemplos aqui dessa regrinha, tá? Então, ó, I prefer, eu prefiro. Se eu jogar para o passado, I preferred, eu preferi. Repara que antes de colocar o ED, eu vou colocar também mais um R, porque prefer termina com as letras F, E, R. Consoante, vogal, consoante. A mesma coisa ali com o verbo planejar. They plan, eles planejam. Então, nesse caso, they planned com dois N's, tá? Porque plan termina com L-A-N, que é uma consoante, mais uma vogal, mais uma consoante. Tá? Aqui a gente só tem que prestar atenção a duas regras que são extremamente importantes, tá? A primeira, essa regra não se aplica se o CVC, ou seja, as três últimas letras, não forem a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte da palavra. Em outras palavras, se a vogal que dá todo o tchan na palavra, né, aquela que você segura mais, que você dá mais ênfase, não estiver nesse encontrozinho de consoante, vogal e consoante no final da palavra, você não vai dobrar a última letra. Então, eu coloquei ali como exemplo o verbo listen. A gente não fala listen, nem listen, nem nada disso. A gente fala listen, listen. Então, o L é a parte mais forte e não onde está a letra E, que é a vogal que faz parte do CVC. Então, nesse caso, listened é feito apenas com ED no passado e não com NED. Eu não vou dobrar a letra N nesse caso. Outro exemplo é o travel. Travel termina com V-E-L, consoante, vogal, consoante. Mas eu não falo travel ou travel. Não, eu falo travel. Travel. A primeira sílaba é a mais forte. Por isso, traveled com um L só. Tá? É importante lembrar que existem variantes com dois L's, tá? Mas estamos falando de inglês americano e os americanos não dobram a última letra quando a sílaba tônica não for a última, tá? Isso é importante. E a segunda coisa que estamos vendo aqui também é que letras W e Y nunca dobram, mesmo que eles fizerem parte do encontrozinho do CVC, tá? Então coloquei ali o exemplo do snow. Snow termina em N-O-W, C-V-C, consoante, vogal, consoante, né? E o verbo play, que termina em L-A-Y, também consoante, vogal, consoante. Snowed e played não vão ter as suas não vão ter a sua última letra dobrada, porque W e Y não dobram em inglês. Então você não vai colocar dois Ws nem dois Ys, tá? Isso não rola. Tá, agora que a gente viu as três regras dos verbos regulares, vem a questão. Tá, mas e os irregulares, aqueles que não seguem a regra? Como que eu faço? Como que eu lido com eles? Se não tem uma regra padrão a ser seguida, como que eu vou saber colocar no passado? Então vamos lá. Infelizmente, não existe uma regra, uma fórmula falando assim, quando for irregular, coloca a terminaçãozinha tal que tudo vai dar certo, então muda tal letra que tudo vai dar certo. Isso não existe, embora eu já tenha visto professores tentando criar uma lógica para verbos irregulares, tá? Não cai nessa não, porque sempre vai ter mais exceções do que regras. Então, assim, o próprio nome já diz, irregular, ele não tem uma regra. Então, para isso, você vai precisar simplesmente decorá-los. E eu vou colocar aqui duas frases só para vocês terem uma noção do que é um verbo irregular. A primeira eu coloquei no presente. I go to school. Eu vou para a escola. I went to school. Eu fui para a escola. Então, o passado do go é went. Um outro exemplo. I do my homework. Eu faço minha lição de casa. I did my homework. Eu
fiz minha lição de casa. Então, o passado do do é did. Repara que go para went não tem nada a ver uma coisa com a outra, e do para did também não seguiu nenhum tipo de regra ou de estrutura. Então, assim, não tem aquela de, troca tal letra, muda tal coisa. Eles são verbos que simplesmente você não tem como aprender, você precisa decorar. Aí você pensa, tá, e como que eu decoro isso? Como que eu faço para decorar isso? É importante que você imprima uma tabela de verbos irregulares. Por que tem que ser uma tabela de verbos irregulares e não do passado de todos os verbos? Primeiro porque a língua inglesa é uma língua com muitos verbos. Então, se você fosse ter uma lista com o presente e passado de todos os verbos, você teria que ter quase que uma bíblia só de verbos, porque é muita coisa. E segundo, porque não tem por que você ter uma tabela com os verbos regulares se eles seguem uma regra. Então a tabela vai ter apenas verbos irregulares para você aprender as exceções. Ou seja, vamos supor que eu quero escrever eu precisei. Você sabe que o verbo precisar é need. Você vai procurar o verbo need lá na tabela. Você vai encontrar? Não, porque need é um verbo regular. Automaticamente você sabe que é só colocar ed. Ou seja, se não tá lá na tabela, é só colocar ed e tá tudo certo. Agora, se ele for irregular, ele vai estar na tabela, você vê como é o passado dele, e aí você supre a sua necessidade, que é saber o passado daquele verbo que você estava procurando, tá? Então, assim, imprima uma tabela de verbos irregulares, tá? É o que eu mais te recomendo. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma lista de links, tá? Com verbos irregulares, onde você pode encontrar facilmente. Mas, sinceramente, é só jogar verbos irregulares do inglês no Google que você vai achar diversas tabelas ali disponíveis para você imprimir à vontade, tá? Ou salvar em PDF, como você preferir. Bom, tudo isso que eu falei até agora foi sobre a afirmativa. Então, aquela coisa, coloca ed, tira o y, põe ed, faz isso, faz aquilo, tudo isso para afirmativa. Vamos falar agora da negativa. Na negativa, os regulares e os irregulares são iguais. Então, agora vai facilitar, tá? Ninguém vai ter aquela diferença de, vou precisar de uma tabela para saber a negativa do passado do verbo. Não, nada disso. Para negativa, ou para os verbos regulares ou para os verbos irregulares, você vai colocar a palavra didn't. Então, não temos segredos. Então, olha só como é que fica. I work, eu trabalho. Inclusive, esqueci de fechar ali o parênteses, mas tá tudo bem, deu para entender, né? Depois ali, I worked, eu trabalhei. I didn't work, eu não trabalhei. Olha só o que acontece aqui. Para falar que eu trabalhei, para afirmar que eu trabalhei, eu vou colocar ed no final do verbo, como eu já havia ensinado para vocês. Mas para negar eu não trabalhei, eu vou colocar o didn't e work vai ficar na forma original. Eu não vou colocar ed no final dele, tá? Didn't work. Didn't work. Tá? Então aqui tá bem tranquilo. E se o verbo for irregular, como que eu faço? Mesma coisa. Então olha o outro exemplo. I go, eu vou. I went, eu fui, né? I didn't go, eu não fui. Então repara, quando eu uso I went, eu estou dizendo que eu fui ao passado irregular. Quando eu falo que eu não fui, I didn't go. Eu não vou falar I didn't went. Tá? Eu vou falar I didn't go. Então, usei o didn't, automaticamente o verbo volta para a forma dele originalzinha, na forma infinitiva, go. Beleza? Ou seja, não importa se o verbo é regular ou não, se a frase for negativa. Tá? Então, se a frase for negativa, tanto faz. Você não vai precisar saber o passado de um verbo para colocar a frase no passado. É só colocar didn't e o verbo na forma dele, na forma original, na forma crua. E chegamos na interrogativa. Assim como na negativa nós vamos usar o didn't para negar, para fazer pergunta, vamos usar did. Então, olha como é que funciona. You study, você estuda. You studied, você estudou. Did you study? Você estudou? Então, para fazer pergunta no passado, eu vou usar o did, depois eu coloco o sujeito e depois eu coloco o verbo. Então, nesse caso, vai ficar Did you study? Did you study? Né? Então, você estudou. Repara que o study também volta para sua forma original. E se o verbo for irregular, como que funciona? Mesma coisa. Então, ó, they understand, eles entendem. They understood, eles entenderam. Repara que de understand para understood, por mais que seja uma diferença pequena, eu não coloquei ed no final do verbo, então ele é um verbo irregular.
Para fazer pergunta, did they understand? Eles entenderam? Então aqui eu coloquei o did para fazer pergunta e o understand voltou para a forma original. Então voltou para a forma dele mesmo. Tá? Resumão da aula, de tudo que a gente falou aqui. Primeiro ponto, verbos regulares recebem ed no passado. Verbos irregulares não seguem a regra do ed. Frases negativas recebem didn't, ou seja, sem ter diferença entre se ele é regular ou não. Frases interrogativas recebem did, também não importa se ele é regular ou não. Frases negativas e interrogativas não alteram o verbo, tá? Então o verbo não vai receber ed, não vai mudar de forma. Se eu estou negando ou perguntando, o verbo continua da mesma forma. E a última, ter uma tabela de verbos irregulares é essencial, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Segue aqui para mais dicas e para mais aulas como esta. Estou sempre postando coisas, sempre aprimorando, para que vocês possam também é, ter onde consultar quando bater a dúvida, porque isso vai acontecer muito na sua jornada aí rumo à fluência. Então, é isso aí. Nos vemos no próximo.